Olá, saudações a todos. Nesse vídeo eu vou te ensinar 4 exercícios para um autotratamento do dedo gatilho. Então, se esse tema interessa para você, não saia daí, que eu vou explanar agora melhor sobre ele. Aproveito e faço um convite a todos que ainda não são inscritos, que se inscrevam no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que vive reclamando do dedo gatilho. Vamos lá. Primeira orientação, massagem palmar. O que você vai fazer? Você vai sentar, vai posicionar sua mão confortavelmente, sem anéis, ok? E na direção do dedo, o dedo gatilho, o que ele é? Ele é simplesmente, é como se eu tivesse uma linha, essa linha ela passa por um túnel, pelo buraquinho ali do alfinete, mas eu tenho um nozinho nessa linha, e na hora dele passar ele emperra na hora de passar, por isso que o dedo ele dá aquele gatilho e depois na hora de destravar ele desengatilha. É exatamente isso, por quê? Porque é uma irritação da bainha sinovial do tendão, no qual ele acaba espessando e fica com dificuldade para passar por essas polias. As polias por onde passam os tendões em direção aos dedos. Então o que você vai fazer é uma massagem na palma da mão, com o polegar da mão contrária, da mão contralateral, em direção ao dedo comprometido. Por exemplo, uma tenossinovite stenosante ou um dedo gatilho do terceiro dedo, a gente faz uma massagem palmar no sentido dele, sem estressar sobre essa região, porque é aqui que eu tenho o que? A polia. Então eu vou liberar bem a palma da mão realmente. Então uma massagem profunda do punho em direção ao dedo. Esse é a nossa primeira dica. Segunda dica, calor ou gelo no local. Calor ou gelo por quê? Vai depender da fase que você se encontra. Se você estiver numa fase mais aguda, ou seja, aquela dor mais insuportável, aquela dor mais intensa, principalmente ao repouso, você vai utilizar o gelo. Aquele quadro que se estende por um tempo maior, aquela dor que não tem um pico de intensidade, você vai usar o calor. Aqui eu vou dar um exemplo com uma bolsinha de gelo, mas pode ser o que você tiver na casa de vocês, tá? Uma bolsinha de gel, onde você vai deixar, se for gelo, vai deixar essa bolsinha lá dentro, depois você vai tirar, vai colocar ela na palma da mão, essa bolsinha, e aí você vai envolver essa bolsinha com uma toalha, para ela ficar bem comprimida exatamente na região do dedo gatilho. Tudo bem? Ou se tiver alguém, ela amarra essa toalha na sua mão. E o mesmo vai servir para o gelo. Então tentar direcionar principalmente para a região acometida, pode ser desta maneira ou desta maneira. Se for o gelo, vai deixar cerca de 20 minutos. Se for o calor, vai deixar cerca de 15 minutos. Então, gelo ou calor local com uma compressão, sempre sustentando esse recurso para que ele possa te ajudar, lembrando da fase. Uma fase mais aguda, uma dor mais intensa, usa o gelo. Numa fase mais crônica, um calor mais moderado, mais leve, mais aquela dor mais contínua, vai usar o calor, ok? Depois, imprescindível é evitar o estresse tecidual mecânico. O que eu quero dizer com isso? Então, principalmente as donas de casa que acabam tendo aquela atividade repetida de utilizar utensílios domésticos como faca, para picar alimento, cortar, fazer as refeições, atividades de crochê, atividades que se utilizam uma sobrecarga maior dos dedos no dia a dia também deve ser evitada. E cada um deve reconhecer as atividades que mais estressam mecanicamente esses tecidos. Por exemplo, uma pessoa, um homem que trabalha com ferramentas como um alicate, martelo, isso estressa demais esses tecidos, então tem que deixar um pouco mais de lado. A dona de casa que utiliza muita vassoura para varrer, fazer alimentação, picar os alimentos, isso também estressa muito essa região. Então eu preciso evitar todas as atividades que vocês reconhecem como fatores agravantes. Por quê? Porque isso vai causar uma irritação ainda maior desse tendão. E por fim, como a nossa quarta dica,
o que a gente chama de órtese, uma imobilização desse tendão. Por quê? Porque a imobilização ela vai gerar um efeito que a gente fala um efeito anti-inflamatório, ou seja, eu vou estressar menos esse tendão, estressando menos, isso vai acelerar esse processo de reparação tecidual. Esse é um exemplo simples, vocês podem procurar até na internet, tá? De órtese de dedo, ok? Uma órtese de dedo, uma talinha imobilizadora, aonde, por exemplo, se o problema está no meu dedo indicador, eu posiciono desta forma, a tala então por baixo e por cima eu somente imobilizo. Com essa imobilização, o dedo fica impossibilitado então de fletir, ou seja, ele não vai engatilhar, e isso vai auxiliar no meu processo de reparação tecidual. Quanto tempo utilizar? O máximo possível, porque quanto mais estático, quanto mais parado ficar esse tendão nesse processo, ele vai acelerar o processo de reparação tecidual. Então fica aqui para você essas 4 dicas matadoras para vocês fazerem um autotratamento de dedo gatilho em domicílio. Um forte abraço, e para quem ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, deixa o seu like e compartilhe esse vídeo para aquele seu amigo que morre de queixa de dor no dedo. Até mais!